Deus abençoe de uma forma muito poderosa ao Ministério de Louvor dessa casa. A entrega de vocês é cativante. Daniel, Deus abençoe sua vida, meu amigo. Você é uma bênção. Deus abençoe essa casa de uma forma muito poderosa. A vida de vocês é uma inspiração para muita gente. Deus abençoe sua casa. Glória a Jesus. Você pode falar isso para essa pessoa, sei lá, diga assim: você é uma bênção. Diga: Jesus continue te abençoando. Glória a Jesus. Queridos, eu louvo a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, de poder estar com você, aos apóstolos, nossos amigos, irmãos em Cristo. Amamos a vida de vocês. Deus continue abençoando de uma forma muito poderosa todos os servos dessa casa que voluntariamente se dispõem para essa obra. Deus recompense cada um de vocês com abundante graça, renovando cada um de uma forma muito especial. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. À medida que você encontrar como sinal, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 1. Glória a Jesus. Está escrito assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Glória a Jesus. Você pode levantar uma mão para o céu assim comigo e dizer: Deus, muito obrigado por escolher esta noite para me abençoar através da sua palavra. Com esta mesma mão, ponha na direção do coração, feche seus olhos alguns segundos. Santo Espírito semeador, como eu sempre lhe peço, antes de sair a semear, passei por essas terras retirando os espinhos e pedras, não deixando que esta semente durante o seu crescimento seja sufocada ou não tenha raiz. Também não a deixe cair à beira do caminho, dando chance para que a ave de rapina a devore, mas eu peço que esta semente caia em uma terra boa, para que logo cresça, dê frutos e os seus frutos permaneçam para a vida eterna. Pai, também sobre as terras que estão cansadas e sedentas e há muito tempo não recebem água, que o Senhor abra sobre nós esta noite as janelas dos céus e derrame sobre nós a chuva de graça, derrame sobre esta igreja a chuva temporã, derrame em nossos corações a chuva serôdia, pois sabemos, conforme já disse, se nessa terra houver alguma árvore caída, ao menos com o cheiro das águas ela brotará novamente. Deus, a terra é o nosso coração e a semente a sua palavra, e nessa noite de sábado, aonde estiver um coração disposto para ouvir a tua palavra, renova ele a partir desse momento, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, me emprestem alguns minutos da atenção de vocês. Pregar nesse altar é uma responsabilidade ao mesmo tempo que carrega um peso e uma responsabilidade grande, porque não seria muito difícil falar para uma igreja que não serve
sobre a necessidade que essa igreja tem de servir. Mas é muito difícil falar para uma igreja que já serve sobre o que ela precisa continuar fazendo. Então eu tenho uma palavra para poder transmitir ao coração dos irmãos. Quando a gente lê Atos, capítulo de número 6, o que salta aos nossos olhos, e que falamos por inúmeras ocasiões, é a eleição dos diáconos. Quando eles são levantados, a pedido da comunidade, diante de uma necessidade que apareceu no meio da igreja apostólica, que era servir algumas senhoras que não estavam sendo assistidas corretamente na distribuição de áreas de alimento. Foi pela primeira vez formado um concílio, os apóstolos se reuniram para poder tratar sobre como fariam para sanar um problema social real, que era a falta de comida para algumas senhoras que não estavam conseguindo se alimentar. Para que elas fossem levantadas, a comunidade dos apóstolos chegou a uma conclusão: nós não podemos parar de pregar a palavra para poder servir à mesa. Essa resposta, a princípio, parece ser uma resposta indelicada e até demonstrando alguma indiferença. Como assim? Nós temos pessoas com fome e os apóstolos que conduzem a igreja resumiram a resposta dizendo assim: nós não serviremos à mesa, mas continuaremos pregando a palavra. Parece que essa resposta ela tem um tom um pouco indiferente, até injusto, porque imagina, alguém com uma necessidade real chega para uma liderança e diz o seguinte: vocês precisam resolver um problema. Nós não estamos tendo cesta básica suficiente para servir algumas pessoas. E alguém diz assim: eu não vou parar de pregar para poder servir as mesas. Parece que essa resposta não é adequada ao pedido que foi feito aos apóstolos. Mas o texto continua. E na continuação do texto ele afirma o seguinte: mas vocês, entre vocês escolham homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, com sabedoria, e essas pessoas nós a encarregaremos de darem assistência à mesa. Quando essa resposta torna-se clara, eu me fiz algumas perguntas que não têm propriamente a ver com a eleição dos diáconos, mas sim o motivo que levou a igreja apostólica a passar por esse grande problema, a falta de abastecimento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Em primeiro lugar, você percebe que a comunidade dos discípulos, ela cresceu de maneira avassaladora em pouco tempo. No primeiro sermão ministrado por Pedro, logo após o derramar do Espírito, Atos capítulo de número 2, ele prega e cerca de 3.000 pessoas entregam a sua vida a Cristo. Então, num dia, a comunidade tem 120 pessoas. No outro dia, a comunidade já tem 3.120 pessoas. Porém, o segundo sermão pregado também trouxe uma quantidade de pessoas considerável, quase 2.000 pessoas. Então, em poucos meses de existência da igreja, já havia mais de 5.000 pessoas fazendo parte do contexto cristão. E isso trouxe alguns problemas para eles, dentre os quais o principal era: não havia comida suficiente para alimentar uma multidão desse tamanho, que cresceu de maneira avassaladora em pouco tempo. Mas o agravante é, se com poucos meses eles já eram mais de 5.000, entre o capítulo 2 e o capítulo de número 6, nós estamos falando de um intervalo aproximado de 3 a 5 anos. Se com poucos meses havia 5.000 pessoas, imagina com 5 anos de existência da igreja. Havia muita gente. O versículo de número 7 do capítulo 6 diz assim: a palavra de Deus crescia. Aonde? Em Jerusalém, de maneira que muitíssimos sacerdotes entregavam a sua vida a Cristo. Então, por 3 anos, ininterrupto, eles estão pregando o evangelho em Jerusalém. Isso pode parecer algo maravilhoso,
algo extraordinário, o evangelho sendo pregado. Porém, contradiz a ordenança dada por Jesus a eles. E qual foi essa ordenança? O Cristo ressurreto, Lucas 24, 49, disse o seguinte: eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai, mas tem um porém: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então ele definiu um prazo para que eles permanecessem em Jerusalém, e a partir desse momento a igreja deveria avançar, Marcos 16, ide por todo o mundo. Então o prazo era: quando do alto vocês forem revestidos de poder, vocês devem começar a marcha, a avançar em direção aos confins da terra. E essa era a ordem confirmada em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, que afirma: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então a ordem de Jesus era a seguinte: Jerusalém deve fazer parte do contexto de vocês, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando esse revestimento vier, vocês precisam avançar em direção aos confins da terra. Porém, no capítulo de número 2, o Espírito Santo é liberado sobre a igreja. Mas no capítulo de número 3, a igreja em Jerusalém. Capítulo 4, a igreja em Jerusalém. Capítulo 5, a igreja em Jerusalém. Capítulo 6, a igreja em Jerusalém. Isso provocou um problema. Qual era o problema? Era muita gente, muita boca, não tinha muito alimento, e as pessoas começaram a ter dificuldade para se organizar e alimentarem-se. E quem sofria mais? As velhinhas, com dificuldade de locomoção. Era mais ou menos assim: as pessoas entravam na fila para servirem-se do alimento. Porém, aquelas viúvas que tinham dificuldade de locomoção não tinham direito à prioridade, ao que parece. Elas chegavam sempre por última, andavam um pouco mais devagar, colocavam-se na fila, mas não havia uma ética que temos hoje. Então, na hora delas chegarem com um prato para se alimentarem, alguém dizia para elas: olha, a comida já acabou. Nós não temos mais comida suficiente. Isso foi acontecendo por algum tempo, de maneira que se agravou a reclamação entre eles. De modo que quem se sensibilizou pelas dores delas, os gregos, os gentios de fala grega, eles foram até os apóstolos e disseram o seguinte: vocês vão ter que dar um jeito. Porque as viúvas de fala grega, elas não estão comendo adequadamente. Vocês precisam resolver esse problema. O que eles estão falando? Há uma urgência. E se vocês negligenciarem isso, como que a gente vai contar essa história? Os apóstolos não estão servindo à mesa? Não estão dando comida para elas? Aí os apóstolos responderam dessa maneira: nós não pararemos de pregar o evangelho para poder servir à mesa, mas escolham entre vocês homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, de fé, e esses homens é que servirão essa mesa. Por que eu preciso tratar esse contexto com vocês? Porque durante 3 anos que a igreja deveria andar, eles permaneceram no mesmo lugar, não saíram para lugar algum. Agora imagina, uma igreja revestida de poder, provida de dons espirituais, cheia do Espírito Santo, mas elas permaneceram ali, inerte, sem ir para lugar algum. John Stott, fazendo um comentário sobre o livro de Atos dos Apóstolos, ele diz o seguinte: o poder que nos foi dado não nos foi confiado para que nós nos exibíssemos. Ele quis dizer o seguinte: não é que o Espírito Santo, esse revestimento, é para ser o selo da nossa pentecostalidade. Não é para a gente ser revestido e dizer assim: olha, eu sou cheio do Espírito Santo, você ainda não é. Eu falo em outras línguas, você ainda não fala. Eu sou usado com dons de curar ou de maravilhas, e você ainda não. Imagina, a igreja, ela não tem que se comportar como se estivesse se apresentando em um teatro, por um motivo. Jesus não está sentado na plateia para poder aplaudir a gente. Então, nosso comportamento não é para a apresentação. Mas durante 3 anos, entre 3 a 5 anos, a igreja está lá.
lá, revestida de poder, cheia do Espírito Santo, mas permanece no mesmo lugar. Por elas permanecerem no mesmo lugar, as viúvas chegaram a esse problema: nós não temos mais comida suficiente. Vamos reclamar com os apóstolos, porque eles terão a solução para a gente. Mas a resposta, que parece ser indelicada, ela é fruto de um discernimento espiritual. Por quê? Fruto de um discernimento espiritual. Essas senhoras que tinham dificuldade para poder se locomover, elas estavam no mesmo lugar, e outras pessoas também estavam no mesmo lugar, todo mundo parado, e os apóstolos decidiram o seguinte: se a gente parar para poder resolver esse problema, quem vai continuar servindo e pregando o evangelho? Aí eles precisaram definir prioridade. Eu sei que tem prioridade, mas pregar o evangelho é o que nós fomos chamados para fazer. E para essa demanda, Deus também vai levantar a gente para poder ajudar-nos. O que essas senhoras representam na mensagem que eu trago para vocês hoje? Alegoricamente, elas representam as pessoas que passaram do tempo de servir, passaram do tempo de avançar, passaram do tempo de caminhar e cumprir o ídolo do Senhor. E o que isso representa? Por elas estarem ali paradas, elas acabaram dificultando todo o processo de pregação do evangelho. Entenda o seguinte: eu estou falando de uma causa real, mas eu estou trazendo para você agora uma alegoria. Porque essas senhoras, elas não tinham força para andar, não tinham força para caminhar, elas não tinham força para avançar, elas permaneceriam ali. E o que isso representa para nós? Existe uma igreja que está passando do tempo de avançar, que está passando do tempo de servir, que está passando do tempo de pregar, e talvez você esteja orando hoje por promessas que já perderam a sua validade, porque no tempo que você tinha de andar, você resolveu parar, e agora que você quer andar, já não tem mais força para fazê-lo. Entenda uma coisa: a comida faltou e elas não tinham mais condições de se alimentar adequadamente. Escute, a primeira coisa que eu quero que você saiba: para aqueles que estão indisponíveis para ir, nenhuma comida será suficiente para sempre. Entenda uma coisa: quando nós nos indispusemos a ir pregar o evangelho, chega uma hora que o alimento que nós tanto gostamos ou prezamos, ele não tem mais a sua mesma eficácia. Você já percebeu que na igreja algumas pessoas possuem aquela síndrome de insatisfação crônica? São pessoas que assim, a palavra não presta, o louvor não presta, a igreja não presta, liderança não presta, ninguém presta. Mas essas mesmas pessoas são aquelas que não põem a mão no arado, não fazem absolutamente nada, não se disponibilizam para absolutamente nada. A má notícia que eu tenho para você é essa: para quem decidiu não ir atendendo o chamado de Cristo, nenhuma comida será suficiente. Pode fazer conferência, pode fazer congresso, pode fazer mentoria, pode fazer o que for. Quem decidiu permanecer sempre estará insatisfeito. E estará insatisfeito por quê? Porque nós precisamos avançar, porque essa é uma ordenança de Jesus. Na Bíblia Sagrada, existem pelo menos 4 tipos de fome. Quais são elas? Primeira fome é a fome biológica. Está escrito na Bíblia: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nem só de pão, o homem também precisa de pão para poder se alimentar. Mateus capítulo 4, versículo 4. Segunda fome na Bíblia é a fome moral. Bem-aventurado aqueles que têm fome e têm sede de justiça. Terceira fome na Bíblia é a fome espiritual. O salmista diz: como servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Livro das Lamentações, Jeremias afirma assim: diz a minha alma, o Senhor é a minha porção. Tem uma frase muito dita por repetida, que é de Dostoiévski, que afirma o seguinte: existe dentro do homem um buraco do tamanho de Deus. Não há nada que você coloque dentro do homem que irá preencher esse vazio, a não ser a própria presença de Deus. Por quê?
A nossa alma carece dessa alimentação. Todos nós somos saciados quando nos deparamos com a presença do Deus vivo. Mas a quarta fome na Bíblia, e é que eu quero tratar essa noite, é que eu chamo de fome missional. Que fome é essa? Capítulo 4 de João, versículo de número 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Jesus constatou que ele sentia-se realizado quando fazia exatamente o que Deus Pai lhe pediu para fazer. Que fome é essa? É uma fome missional ou a fome missionária. Existe uma realização que as pessoas só sentirão quando estiverem no centro da vontade de Deus. Observe como que você conversa com alguns missionários no campo, desprovidos de absolutamente tudo, mas o sorriso é de um canto do rosto até o outro, e você nunca percebe essas pessoas reclamando, porque elas entendem que estão no centro da vontade de Deus. Você percebeu que um monte de gente que subiu aqui fez um tanto de coisa hoje, são pessoas que trabalham, saíram de seu dia de trabalho, alguns cansados, mas chegaram aqui hoje para poder entregar aquilo que Deus lhes confiou para servir outras pessoas, e o choro não é de tristeza, não é de dor, não é de apatia, não, é de alegria, porque eles sentem que estão no centro da vontade de Deus. Existe uma realização que só sentirá aqueles que se dispuserem para fazer o que Deus lhes ordenou que faça. Eu não preciso ser um profeta para dizer o que eu vou dizer, apenas fazendo uma análise. No final desse ano de 2026, os que mais reclamaram nessa igreja são os que menos se envolveram com alguma coisa. Aqueles que pensaram em mudar de igreja são os que não se dispuseram para nada. Geralmente, para ocultar o vazio que há dentro de nós, a gente culpa todo mundo. O problema é da igreja que prega assim, o problema é do pastor que fala desse jeito, o problema é da liderança que não me dá oportunidade, o problema é de fulano que não deixa eu ser quem eu nasci para ser. Escuta uma coisa, todas as pessoas envolvidas não perdem tempo com aqueles que tentam pará-la. Neemias já nos ensinou sobre isso. Quando tentaram fazer pará-lo, ele diz: eu estou envolvido em uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Escuta uma coisa, Jesus vai colocar em ti novamente o desejo de servir, e você não vai mais parar. Jesus vai levantar você de novo. Por que a gente precisa saber disso? É porque tem uma fome que só é satisfeita. Nós só ficamos saciados quando estamos fazendo exatamente aquilo que Deus nos pediu para fazer. Existe essa fome. Para quem não serve reclamação, para quem serve cânticos de alegria, para quem não serve, eles mudam de igreja como se estivesse mudando de roupa, saindo de um lugar para lugar. Mas para quem serve, ele tem raiz. Para quem não serve, sobra reclamações nos lábios, mas para quem serve, sobra cânticos de louvores. Para quem não serve, sobra murmuração, apatia e dedo apontado. Mas para quem serve, tem mão estendida, tem abraço, tem ajuda, tem socorro. Jesus vai resgatar em nós a vontade de servir novamente. Aleluia. Fale para essa pessoa ao seu lado: quem não está disposto a servir, nenhuma comida será suficiente. Não vai ser. Não vai ser. O problema é do cantor, o problema é do pregador, o problema é da apresentação. Não, o problema é que você não quer servir. O problema é que você não quer servir. Porque servir é a melhor alternativa que temos. Eu vou te dar algumas afirmações. Primeiro, toda a provisão liberada por Deus sempre estava no lugar que Ele nos mandou ir. Você sempre vai ver Deus falando de provisão aonde alguém tinha que chegar. Quando Ele chama Elias para poder conversar, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 9, Ele levanta, vai a Sarepta, ali ordenei uma viúva que te sustente. Quando eu li isso, eu pensei uma coisa: o verbo tinha que ser empregado no futuro, porque ele tinha que falar: se levanta, vai a Sarepta, porque lá eu vou ordenar uma viúva que te sustente, eu vou conversar com a viúva para te sustentar, porque ele não tinha nem saído do lugar.
Mas a palavra empregada por ele está no presente. Ele falou assim, levanta, vai a Sarepta, porque ali eu ordenei. Há uma viúva que te sustente. Entenda uma coisa, ao profeta ele pede, mas a provisão ele ordena. E ele não ordena no futuro, ele diz assim, ali eu ordenei. O que ele quer dizer? A provisão já está autorizada. Mas para você desfrutá-la, você vai ter que ir em direção à palavra que eu liberei. Porque a provisão de Deus sempre está nos locais que Ele nos manda ir. Isso aqui é uma coisa muito de crente, muito do nosso contexto. Você já percebeu que toda vez que a gente pretende começar a fazer alguma coisa, sempre temos falta? Você quer fazer uma conferência e pensa assim, o caixa está ruim. Você vai comprar alguma coisa para a igreja, não tem o suficiente. Mas quando o tempo passa, a gente percebe que aquilo aconteceu e não faltou absolutamente nada. E por que não falta absolutamente nada? Porque toda a provisão está nos locais que Deus nos manda ir. Lucas capítulo de número 10, ele diz assim, vão de cidade em cidade. Na casa em que vocês forem recebidos, coma o que a casa tiver. O que ele está dizendo? A provisão está nos locais que vocês vão chegar. Porque a provisão de Deus sempre está relacionada à palavra que Ele libera. Tem uma frase que a gente diz há muito tempo. Toda vez que Deus dá uma direção, Ele garante a provisão. O que eu preciso que você saiba? Existem muitas coisas que Deus já liberou. Elas já estão disponíveis. Mas elas só serão acessadas à medida que você obedecer. Aleluia, eu preciso liberar essa palavra sobre ti. Levante a sua mão aos céus. O salmista, ele diz essa palavra, Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Essa palavra é para quem serve. Todos vocês que servem, se até o final da vida vocês nunca desfrutarem de uma provisão, é porque não foi para o Deus certo que você trabalhou. Porque o Deus certo nos garante, eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Escuta, a bênção de Deus já foi ordenada na tua direção. E todo projeto para a glória de Deus será patrocinado pelo céu. Aleluia! Vai dar e ainda vai sobrar. Não economiza na planta, porque Deus vai patrocinar o projeto para a glória do nome dEle. Aleluia! Porque todo projeto ordenado por Deus, Ele mesmo patrocina. Aleluia. Aleluia. Fala para essa pessoa do seu lado, diga assim, não economize na planta. Porque projeto que Deus ordenou, Ele garante a provisão. O pedreiro vai chegar, o engenheiro vai chegar. O arquiteto vai chegar. Não, eu preciso melhorar isso. A ordem já foi dada pelo céu e vai acontecer. Aleluia. Porque toda provisão é garantida por Deus nos locais que Ele nos manda ir. Agora, por que a gente precisa avançar? Eu sempre imaginei, pastores, apóstolos, que os grandes problemas da igreja era porque não tinha oração suficiente. Não era assim? Por que tem problema na igreja? Porque os irmãos não estão orando direito, porque não estão jejuando. Mas esse é um equívoco meu. Atos 2, 42. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Atos 6 tinha problema. Por que uma igreja que tem palavra, oração, jejum, comunhão, essa igreja tem problema? Eu vou te dizer. É porque os maiores problemas da igreja não são por falta de oração, é por falta de ação. Não é por falta de oração, é por falta de ação. E por que a falta de ação gera problema? Porque a gente congestiona locais que já estão congestionados. Eu já vi, você já viu gente ficar triste porque disse assim, eu não estou tendo oportunidade. Não me deram uma oportunidade, a pessoa fica triste. Eu já vi gente reclamar porque a foto era pequena no cartaz. Colocaram a minha foto muito pequena no cartaz. Aí a pessoa reclama. Eu já vi gente reclamar porque disseram que teria oportunidade, mas não deram oportunidade. Ah lá, me enganaram, o diabo usou a pessoa, me tirou da oportunidade. Eu já vi. Mas eu nunca vi alguém chegar e falar assim, hoje o pau vai quebrar, porque na minha vez de limpar o banheiro foram na minha frente.
nunca vi. Sabe por quê? O pastor, o apóstolo disse isso aqui ainda há pouco. A gente está brigando por causa disso aqui, ó, microfone. Porque a gente acostumou que ministério bem-sucedido tem visibilidade. Eu vou te dizer algumas coisas. Se Deus gostasse de visibilidade, o tabernáculo não tinha 4 camadas. Para quem está do lado de fora, não olhar para o lado de dentro. Se Deus gostasse de visibilidade, Ele não era o Deus invisível, Ele aparecia para todo mundo. Os maiores valores na vida de um servo são executados quando não tem ninguém vendo. É quando não precisa de aplauso, não precisa de engajamento, não precisa de ninguém dizer, é isso aí, gostei do que você fez, mas é aquilo que parte de um coração desejoso de servir alguém para glorificar o nome do Pai única e exclusivamente. Os maiores problemas da igreja não é por falta de oração, é por falta de ação. Meu amigo, sabe o que a gente está precisando fazer? Para de brigar mais pelo microfone, briga mais pela vassoura. Para de brigar mais pelo microfone, briga mais pela salinha das crianças. Para de brigar mais pelo microfone, briga mais para ver quem vai pintar a igreja. Para de brigar por microfone, briga mais para ver quem vai cuidar da elétrica da igreja. Eu não estou falando isso. Para de brigar por microfone, briga mais para ver quem vai consertar os dentes dos irmãos, arrumar o cabelo dos irmãos, para poder quem vai servir nas casas. A gente precisa alcançar causas reais. Porque a gente definiu que ministério é isso aqui. Eu vou definir ministério para você e não se assuste. Para mim, ministério é isso. Entrar no quarto chorando por causa de dor, sair de lá sorrindo por causa de vida. Para mim, ministério é isso. Talvez as mensagens que você mais riu foi no momento que alguém recebeu que mais fez essa pessoa chorar. As mensagens que você mais voou na presença de Jesus foram os momentos que a pessoa mais se derramou diante de Deus. Sendo que a gente definiu o ministério pelo bônus, a visibilidade, o status, o engajamento, sendo que o ministério não é isso. Eu entendi uma coisa com Deus. Eu não quero pregar uma mensagem que toque sua mente. Eu quero ser um crente que toque seu coração. É isso que eu quero. É isso que eu quero. A minha vida como crente, isso aqui, eu vendo esses negócios aqui hoje, me deixou muito animado. Sabe por quê? Porque evangelho é isso. Eu não sei se vocês têm hater, mas eu tenho alguns. E tem um que todo dia, ele me manda mensagem falando mal da igreja. Todo dia. Hoje ele já me mandou umas 7. Todo dia. E ele fala mal de tudo quanto é a igreja. Aí um dia eu falei para ele assim, moço, você precisa rever o que você pensa acerca de igreja. Ele, igreja é tudo retrógrado, vocês são tudo atrasado. Eu falei, não, igreja não é isso. Aí ele, claro que são. Quais são os feitos que você fizeram na história? Eu falei com ele, você já ouviu falar da faculdade de Harvard, Princeton, Oxford, Yale e tantas outras? Ele ouviu. Eu falei, são faculdades boas? São. Então, elas foram criadas para ser curso teológico para pastor. E hoje serve as nações. Ele, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Aí eu, tudo bem, não quer dizer absolutamente nada. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa. Na ponta de tudo que vocês falam que tem de ruim, quem está lá é a igreja. Quem vai visitar uma mãe que perdeu alguma coisa de valor é alguém da igreja. Quem vai servir comida para alguém que está passando necessidade é a igreja. Quem vai na porta do presídio visitar a gente que nem conhece é a igreja. Quem vai ajudar a gente sem pedir absolutamente nada é a igreja. Aí tem gente achando que igreja é show, é espetáculo. Não, igreja não é isso. Eu preciso que você reflita um pouquinho sobre essa questão. Os maiores problemas da igreja não é por falta de oração, é porque nós paramos de agir. A gente está precisando abraçar mais de verdade. A gente está precisando ser mais espontâneo com a maneira como nós lidamos com outras pessoas. A gente está precisando deixar de parecer, porque tem gente que parece que é crente, parece que ora, parece que busca, parece que adora, parece que faz tudo, mas na verdade não fazem nada. Só parece. Por que os problemas aconteceram aqui? Falta de oração? Não, falta de ação. Segunda resposta pronta que eu tinha. Sabe por que os sinais já não acontecem mais como antigamente? A minha resposta é igual à sua também. A igreja não ora igual antigamente. Eu pensava que era a falta de oração que tirava esse poder da igreja. Sendo que eu vou dizer uma coisa para você, não é a falta de oração. E por que não é a falta de oração? Eu te provo na Bíblia. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 17, está escrito assim, e estes sinais seguirão aos que creem. O que é seguir? Acompanhar alguém. É ir junto. É ir atrás. Atrás de quem?
de quem está se movimentando. Sabe o que o texto está dizendo? Se vocês avançam, os sinais te seguem. Mas se vocês param, os sinais também param. Então o problema da falta de sinais não é falta de oração, é porque está faltando ação. Se você tiver a oportunidade de orar por alguém que está com dor de cabeça, ore antes de comprar um remédio. Agora, se não tiver jeito, corre para o hospital. Ah, eu estou com uma dor no estômago. Vai lá e coloca a mão e ora. Agora, se não tiver jeito, corre para o hospital. Porque a gente está se acostumando a substituir tudo que a gente pode e colocando alguma alternativa no lugar que deveria pertencer a Deus. Tem um livro de Johan Noah, talvez alguns já tenham lido, ele escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, um tanto de trem. Ele é um judeu, mas ateu. Ele falou assim, existe um problema técnico que segura Deus no coração das pessoas. E quando esse problema técnico for resolvido, Deus vai sumir do coração das pessoas. Qual é o problema técnico dele? É a morte. Ele diz que no momento que a morte for resolvida, Deus vai sumir do coração das pessoas. Aí eu refleti sobre essa expressão e eu pensei um negócio. E ele foi citando o caso. Ele falou que antes na agricultura, o pessoal para vir chuva tinha que orar. Aí hoje, apelam para a tecnologia. Tem gente fazendo até nuvem artificial, fazendo os trem para poder chover. Antigamente, quando a pessoa estava preocupada porque o marido foi trabalhar, alguém, o filho saiu de casa, a esposa saiu de casa, o que o moço fazia? Dobrava o joelho, orava, falava, Deus guarda para voltar para casa. O que fazem hoje? Manda um zap para saber se está bem. A gente passou a substituir tudo que a gente podia e colocar alguma coisa como alternativa no lugar que deveria pertencer a Deus. Aí sabe o que está acontecendo com a gente? A gente está parando simplesmente de orar por coisas que deveríamos estar orando. Aí nós estamos vendo cada vez mais os nossos momentos de intimidade, que nós chamamos de intimidade, eles estão sendo usurpados por alguma coisa que nós colocamos no lugar do Senhor. O quebrantamento nos corações, muitas vezes é substituído por algumas doses de dopaminas. Aí a gente sai, Deus é bom, Deus é poderoso, mas não há quebrantamento na nossa alma. A gente chega num culto, busca o Senhor, teoricamente, mas de repente esse momento passa e tudo aquilo que nós vivemos aqui parece que acaba. Quando as luzes se apagam, a gente volta para a nossa casa, tira a nossa roupagem de crente e voltamos para a nossa rotina sem Deus, confiando na força do nosso braço, caminhando apenas para satisfazer a nossa vontade. Aí, o que eu preciso que você saiba, nós precisamos rasgar mais o nosso coração. É tão simples a presença de Jesus. Às vezes a gente tem até aquela vaidade, eu vou falar mais bonito, com a voz mais bem postada, vou causar uma boa impressão, mas Jesus não está preocupado com nada disso. Aí chega aqueles crentes que a cada 10 palavras erram 9 no português, mas o joelho dobrado, calejado de oração, como esses crentes têm autoridade nos céus. A presença de Jesus deve ser valorizada entre nós, porque sinais acompanham aqueles que creem. Deus vai devolver para ti a autoridade que te foi usurpada em algum momento da tua caminhada. Deus vai colocar de volta no teu coração desejo pelo sobrenatural. Deus vai trazer de volta as virtudes que algum dia ficaram para trás na tua caminhada. O que você está me dizendo, pastor? Eu estou te dizendo que você vai servir com todos os dons e talentos que você tem, mas também com a autoridade que Jesus te deu. O que é da terra, você vai servir com o que é da terra, mas o que é espiritual, com os valores espirituais que Jesus colocou sobre ti. A autoridade do céu virá sobre a tua vida. Eu vou melhorar isso, ela não virá. Deus já liberou a autoridade do céu sobre tua vida, e de ti Deus usará com autoridade para poder abalar essa terra. Aleluia. Segure a mão desse crente que está do seu lado. Glória a Jesus. Fala para ele assim: Deus usará você para gerar muitos ministérios. Fala para ele: nenhuma área da sua vida ficará desprovida da autoridade dos céus. Diga: prepare-se. Deus vai usar seus lábios, Deus vai usar suas mãos, Deus vai usar seus pés, Deus vai usar seu trabalho,
Deus vai usar seus projetos, Deus vai usar seus sonhos, Deus usará sua influência. Levante a mão desse crente para o céu. Jesus usará você com graça. Aleluia. 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 Tem uma área que nós precisamos entender. Não é por falta de oração, é porque nós paramos de agir. E quando eu digo paramos de agir, tenha coragem para voltar a orar de novo e use a autoridade que Deus te deu. Terceira coisa que você precisa saber. Só no capítulo de Número, só a partir do momento que Estevão morreu, é que a igreja entendeu, a gente precisa ir embora, precisa pregar o evangelho. Então eles precisaram perder alguém relevante para perceber que os campos precisavam da pregação do evangelho. Aí a pergunta que eu faço para a gente refletir, o que mais a gente vai ter que perder para entender que pregar o evangelho é uma urgência? O que mais você vai ter que perder para entender que pregar o evangelho não é uma opção, é uma ordem dada por Jesus? Mateus capítulo 10, a partir do versículo 7, Jesus diz, indo pregai. Quando ele diz ide pregai, a expressão mais próxima do original não é ide e pregai, é indo pregai. Por que indo pregai? Porque quando usa a expressão ide, parece que a pregação é no destino. Sendo que para onde nós iremos, o céu está com Cristo, lá não precisa pregar o evangelho. A pregação não é no destino, a pregação é na caminhada, é indo pregai. Indo pregai. E quando eu digo isso, indo pregar, escute uma coisa. Eu sei que você trabalha em algum lugar, você mora em algum lugar, mas no local que você está, você é um missionário que Deus colocou lá para poder levar o evangelho, as boas novas de salvação. Tem alguém nesse exato momento clamando para que você seja despertado. Talvez ele nem saiba teu nome, mas o desejo do coração é mande alguém que pregará o evangelho aonde eu estou. Põe a mão na direção do seu coração. Glória a Jesus. A pregação do evangelho não é o destino da sua viagem. A pregação é no tráfego da sua viagem. O movimento, ele sim faz parte da missão. O reino não é proclamado a partir de acomodação, mas é no caminho. Quando Jesus nos chama para pregar o evangelho, Ele quer que você seja despertado, porque quando a igreja avança, o reino avança. Quando a igreja se coloca em movimento, os sinais passam a seguir essa igreja. Jesus usará você com as ferramentas necessárias para pregar o evangelho aonde você está. Em algumas ocasiões serão com palavras, em outras serão com ações. Aquilo que você faz representa o reino dos céus, porque você faz parte da embaixada dele. Represente com excelência o Deus que te chamou para poder anunciar as boas novas de salvação. Que venha do céu uma autoridade como você nunca teve e uma ativação espiritual sobre a tua vida, de modo que até os demônios passem a respeitar você, dizendo: eu não posso mais interromper o fluxo que está acontecendo na vida dessa pessoa. Não será você que terá que mudar-se de lá, são os demônios que sairão de lá. Não é você que vai sair correndo, são eles que mudarão de rota, porque Deus te levanta hoje com autoridade, te levanta hoje com essa graça. Aleluia, Jesus. Aleluia. Agora, eles estavam parados, aí eles foram quem estava em movimento. Isso aqui me ensinou uma coisa: quem parou também vai lutar para te fazer parar. Quem parou vai lutar para te fazer parar. Observe uma coisa: quem não cultua vai esforçar-se muito para você não cultuar. Quem não ora vai fazer um esforço para você não orar. Quem não adora vai fazer um esforço para você não adorar. Porque quem parou luta demais para tentar fazer aqueles que estão em movimento parar. Mas você precisa saber de uma coisa: não para de jeito nenhum. Não para de jeito nenhum. Algumas ocasiões eu contei isso que eu vou contar agora. Eu fui pregar no Vale do Jequitinhonha. E eu e mais a minha esposa dirigimos, apóstolo, 10 horas.
trânsito com muitos caminhões, 10 horas dirigindo. Cheguei na igreja, aí eu pensei assim, eu tenho todos os motivos do mundo, cansado, para poder ficar sentado aqui no banco, ouvir tudo que está acontecendo, levantar, pregar e depois sentar de novo. Eu negociando com a minha ignorância. Aí Deus, para tratar a minha ignorância, colocou do meu lado um senhorzinho, bem senhor. Ele sentou do meu lado. Quando ele sentou do meu lado, ele olhou para mim e falou assim: jovem, hoje você deve ter dirigido demais. Não dirigiu? Eu falei: dirigi. Ele: eu sei, o trânsito está muito carregado, tem muitos caminhões. Eu falei: verdade, eu estou muito cansado. Aí ele para mim assim: eu sei, eu sou taxista. O senhorzinho falando para mim. Ele disse: eu não viajo mais para longe porque eu não tenho mais idade para ir longe, mas aqui perto, todos os dias eu viajo. E hoje eu dirigi 8 horas. Quando ele falou aquilo para mim, deram uma oportunidade para alguém. Aquele senhor do meu lado levantou e fez assim: ô glória! Aí eu olhei para ele, falei assim: não é possível. Ele sentou de novo do meu lado, deram uma outra oportunidade para alguém. Ele levanta do meu lado de novo, vai do outro lado do altar e: oh, aleluia! Aí eu olhei para ele e falei assim: não é possível. Não é possível ele fazer um negócio desse. De repente deram uma oportunidade para o conjunto geral, a igreja de pé. O que aquele senhorzinho faz? Ele me desce do púlpito, ele vai até o final da igreja, marchando, e ele volta: oh glória, oh aleluia, exaltado é o Senhor, bendito é o teu nome. Eu olhei para ele e falei assim: para esse moço eu não posso perder de jeito nenhum. Aí ele começou a dar um glória de lá, aí eu dava um aleluia de cá. Aí ele: exaltado é o teu nome, eu bendito é o Senhor, e eu de cá. Ele: Deus é bom, eu, a tua misericórdia dura para sempre, e eu de cá. Sabe o que eu percebi naquele dia com a lição daquele moço? Se for para chegar no templo e ficar como se estivesse em casa, fique em casa. Fique em casa. Mas se chegou na casa de Deus, é para entregar absolutamente tudo que você veio entregar. Oh glória. Eu não sei se eu vou precisar trazer o senhorzinho aqui essa noite, mas igual em casa você não vai ficar não. Se você veio para adorar, você vai adorar. Levante a sua mão aos céus. Se você puder, libere um brado de glória aqui. Pelo menos por 30 segundos encha esse céu com a melhor adoração que você pode dar. Se quiser, fica de pé para adorar, mas não leva nada de volta para casa. Se chegou, entrega tudo que você tem para entregar. Isso, enquanto você adora, Deus te renova. Enquanto você adora, Deus te visita. Enquanto você adora, Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Enquanto você ora, Deus toca em você. Enquanto você ora, Deus trabalha na tua alma. Só quem pode adorá-lo, aleluia. Tchau, Inarabahaia, Shuriandarábia. Escuta isso. Primeiro alvo daqueles que pararam, sabe quem é? Liderança. Por que liderança? Quando líderes param, a igreja trava. A igreja trava. Escute isso aqui, líder de célula. Você que está sendo preparado para líder, obreiro. Escute isso aqui. O primeiro alvo do adversário é atacar a liderança. Por quê? Liderança parada é igreja travada. É igreja travada. Nós precisamos entender uma coisa. Eu sei que você cansa. Eu sei que você tem dias ruins. Eu sei que você tem dias bons. Mas na casa de Deus, com aquilo que você tem, faz o melhor que você pode, até que algo melhor lhe seja entregue. Isso é uma frase de Mário Sérgio Cortella. Ele diz assim que capricho é fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, até que algo melhor lhe seja dado. Mas isso é uma verdade para a gente, porque às vezes nós nos apegamos ao que não temos. Então a gente não tem a força suficiente, a expertise suficiente, o recurso suficiente, e a gente trava. Sendo que quando o líder para, a igreja trava. E nós precisamos saber o seguinte: reprograme sua mente. Por quê? Faz o melhor que você pode com aquilo que você tem, até que algo melhor lhe seja dado. Eu cheguei cansado, mas com o meu cansaço eu vou fazer o melhor que eu posso.
Aleluia. Alguns chegaram feridos, mas com essa ferida eu vou fazer o melhor que eu posso. Alguns chegaram pensando até em desistir, mas pensando em desistir eu vou fazer o melhor que eu posso. Porque enquanto você estiver destravado, todos aqueles que estavam agarrados em ti também vão destravar. Aleluia. Você é uma engrenagem estrategicamente posicionada por Deus. Porque enquanto você está avançando, tudo que está contigo avança também. Aleluia. Isso é tão sério que o Senhor vai na nossa frente endireitando caminhos tortuosos. O que Ele está dizendo? Na tua frente eu vou, mas eu preciso que você siga comigo. Porque enquanto você seguir, os sinais te seguem, a bênção te segue, o poder te segue, a manifestação da minha glória te segue. Aleluia. Levante a sua mão aos céus e prepara para dar o seu melhor glória aí. Aleluia. Por que você não pode parar? Porque se você parar vai fazer falta demais. Eu sei que muita gente diz que se você não vai, Deus levanta outro, e Ele faz. Mas Deus sabe quem você é, porque te levantou, e para esse tempo Ele te levantou. Não para não, porque você vai fazer falta. Aleluia. Com as tuas mãos erguidas sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus, vem uma grande porção da glória de Deus aí agora. Alguns serão tomados por Deus de uma forma muito poderosa. Jesus, aonde estiver um crente disposto a ir pregar o Evangelho, encha-o a partir de agora em teu santo nome. Seja cheio da glória agora, cheio da graça agora, cheio do poder agora. Seja agora tomado a paz. Sim, Jesus. E com alegria estando ali, e com alegria, isso, dono dos meus dias, Ele virá. Sejam cheios, cheios do Espírito Santo, cheios dessa graça. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, o governo está dele. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Ele é dono. Segure a mão desse crente aí do seu lado. Segure a mão desse crente. Nós vamos orar aqui. Nessa oração nós vamos pedir para que Deus libere do alto o poder sobre ti. Você que é batizado com o Espírito Santo,
A partir desse momento você vai orar em outras línguas, recebendo variedade do alto. Você que ainda não fala em outras línguas, o Senhor vai tocar você a partir de agora. E você passará a orar em outras línguas em nome de Jesus. Elevará Shuriandarábia, com seus olhos fechados. Nerabaia Shurikalamandaravahas. Ventres proféticos estão sendo gerados essa noite. Madres que gerarão ministérios estão sendo fertilizadas pelo céu hoje. Haverá nascimentos espirituais. Deus conduzirá você a um lugar de necessidade. Colocará você ao lado de alguém que precisa de uma palavra do céu. A tua comida é fazer a vontade daquele que te chamou. Jesus hoje está tirando você das águas rasas, está tirando você dos locais dos consumidores e te levando à sala do banquete hoje, dizendo: desfrute da minha presença e receba do alto o poder que vocês precisam. Aleluia! Jesus, aonde estiver um coração disposto para pregar o seu evangelho, através das ferramentas que o Senhor colocou e confiou em suas mãos, encha ele agora, encha ele agora, encha ele agora, encha ele agora, 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 agora. Quero ir mais fundo, leva-me mais Recebe a autoridade do alto. Tua majestade. Recebe a autoridade do alto. Recebe a autoridade do alto. Tudo que mais quer te ver. Mais. Espírito. Ora me anjurigi, Ebias. Vai. E enche-me. De novo. Espírito. Deus está batizando crente aqui essa noite. Deus está batizando crente aqui essa noite. Vem com me perdoar. E de repente veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso, e começou a encher toda a casa em que estavam reunidos, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Alabarachúria, Elemaravaha, Xandurihaya, Jeriga, Choriminuhaya, Sibiduhaya, Jeriga, Cheriminuhabia, Shuribidoravaha, Salabarava. Mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. A minha vida Ele governa. A minha vida Ele governa. E esse Deus
fogo nunca apaga, não, não. Deus nunca é vencido. O fogo nunca apaga. Deus nunca é vencido. Vamos, levante as mãos ao céu. Vamos. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso dizer, nós amamos ao Senhor. Eu posso, uma vez que eu coloquei uma vez que eu coloquei nada, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero. Aumenta a frequência da sua voz. Fale com a força da sua alma. Isso. Ventres proféticos estão gerando em Deus essa noite. Sejam cheios, cheios. Se pedimos, Jesus irá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus irá como chuva. Vamos e faz chover, faz chover, e faz chover. Vamos, 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 e faz chover, faz chover, vai, e faz chover.
as mãos o mais alto que você puder. Levante as mãos o mais alto que você puder. Vamos, vamos, vamos. Você está preparado para subir o nível? Sobe o nível, sobe o nível, sobe o nível, sobe o nível, sobe o nível. Nós iremos sair daqui transbordado. Tem alguém que quer, tem alguém que quer, tem alguém que quer, tem alguém que quer. Ele vem saltando, ele vem saltando, ele vem saltando, ele vem saltando, ele vem saltando. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, as asas do seu amor. Esconda-me em ti, as asas. Ergue as mãos ao céu e cante: como eu amo o seu nome, como eu amo o seu nome, como eu amo o seu nome. Vamos! Eu não sei você, querido, mas eu vou sair daqui pulando, voando. Você está comigo, você está comigo. Sobe o nível, sobe o nível. Levante a mão e cante qual é o som, qual é o som. Ele desceu, ele desceu, ele desceu, ele desceu, ele desceu. Desceu, desceu na casa, desceu na casa, desceu na casa aí. Você conhece o som, você conhece, vamos, esse é o som, esse é o som. Esse é o som. Que se abra o céu, que se abra o céu, vamos, que os céus, vamos, que os céus fechados se abram. Vamos, que os céus fechados se abram. Pega as mãos ao céu, vamos, levante as tuas mãos. Vamos, que os céus fechados, que os céus fechados se abram. Se tu faz parte, querido, mas se tu faz parte, vamos voar, tira o pé do chão, a nossa geração, a nossa geração tem linha. Pode sentir a nossa geração.
pode tudo. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho. Vamos, 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 vamos. Bora, bora, vamos, vai. E mais a igreja será levada. E mais a igreja. Porque levante as mãos ao céu e diga isso, vamos. Eu encerro agora, mas eu vou fazer um convite antes de encerrar. Eu creio que o que Deus começou hoje na sua vida não é para amanhã nem para a semana que vem. Então me ajude, se alguém aí do seu lado que está afastado, ainda não entregou a vida a Cristo, fale para essa pessoa que Jesus está chamando ela de volta para casa. Jesus está chamando você de volta para casa. Se alguém ainda não entregou a vida a Jesus, eu quero chamar você agora, do lugar que você estiver, para a gente poder orar e te abençoar. É só levantar uma das suas mãos aos céus, para que a gente ore e abençoe a sua vida. Você que está afastado, não importa o motivo, há um lugar na mesa para você essa noite. E nós não vamos embora sem que você faça essa decisão. Então, do lugar que você estiver, é só levantar bem alto uma das suas mãos e nós vamos orar por você. Eu vou te esperar apenas 1 minuto no lugar que você estiver. Fechem os olhos, fechem os olhos. Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia. Desfaz todas as cadeias que aprisionam pessoas e as impedem de decidir pelo Senhor. Aonde estiver um crente, Deus, um filho que precisa ser resgatado essa noite, toca nesse coração e traga-o à sua presença, pois é seu, a ti pertence, em o nome de Jesus. Aonde você estiver, do lugar que estiver, por mais 30 segundos, é só levantar uma das suas mãos bem alto, e eu quero orar e abençoar você. Levante bem alto, porque a gente vai orar e abençoar a sua vida. Glória a Jesus. Uma preciosa vida lá atrás. Deus é poderoso. Alguém pode vir com ele aqui à frente? Traz ele aqui na frente. A gente vai encerrar agora. Isso. A segunda pessoa, enquanto ele vem, ele vai destravar outras pessoas. Cadê a segunda pessoa? Aproveita, porque a porta está aberta. Isso, Deus honra pessoas corajosas. A segunda pessoa que está vindo chorando aqui à frente. Glória a Jesus. Cadê a segunda pessoa? Você que está ao lado de alguém. Outro dia eu fazendo um apelo, tiveram que trazer carregado uma pessoa, porque eu sei que é uma luta esse momento. Então a segunda pessoa, do lugar que você estiver, me ajude perguntando a essa pessoa aí. Fale para ele ou ela, fala: Jesus quer salvar você hoje. Jesus quer mudar a sua história hoje. Jesus quer transformar você hoje. Mas esse passo agora é você que tem que dar. A morte de Cristo por você aconteceu. Agora é você. Você tem que dar esse passo.
Segunda pessoa aqui, a terceira pessoa, cadê você? Cadê a terceira pessoa? Saia do seu lugar depressa e agora e vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Filhos não podem ficar longe do Pai. Não você, não na tua vez. Saia depressa daí e vem aqui à frente em nome de Jesus. Vem aqui, tem mais gente para essa decisão. Saia daí depressa e vem aqui à frente. Isso, pode vir aqui à frente, a terceira pessoa. A quarta pessoa, cadê você? Cadê a quarta pessoa? Saia daí depressa, a quarta pessoa. Hoje é noite de voltar para casa. É noite de voltar para casa. A quarta pessoa, cadê você? Vou te esperar mais um minuto e a gente encerra. A quarta pessoa, saia daí depressa. Nós queremos orar e abençoar a sua vida. Queremos orar e abençoar você. Aonde está você? Feche os olhos, só alguns segundos. Jesus quebra toda a corrente que está aprisionando essa pessoa. Não deixa mais o inimigo travar a decisão mais importante dessa vida. Toca nesse coração, Pai. Eu só posso levar a palavra até o ouvido, mas é o Senhor que leva até o coração. Traz essa preciosa vida aqui à frente, em o nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Deus, traga essa preciosa vida aqui à frente. Eu vou te esperar, saia daí depressa e vem aqui na frente. Tem mais alguém, e essa vida é importantíssima para Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Tem mais alguém, por essa vida há uma batalha agora. A tua alma é valiosa demais. A tua alma é valiosa demais. Tem mais alguém. Aleluia, Jesus. Está vindo aqui. Sou mais quem eu era. Sou quem eu. Glória a Jesus. Você pode adorar o nome de Jesus. Às vezes a gente pensa que Jesus vai acabar com a nossa vida. Ele não vai acabar. Ele só vai tirar você da ilusão e vai abrir seus olhos para você ver do jeito certo. Não tenha medo, porque a decisão mais importante da tua vida não é onde você vai trabalhar ou estudar, é onde você vai passar a eternidade. Aleluia. Tem 4 vidas aqui no altar, mas ainda falta alguém. Eu sinto toda vez que eu termino de fazer o apelo, meu coração esvazia. Quando meu coração está apertado, é porque ainda tem alguém. Tem alguém. Tem alguém. Isso. Tem alguém. A gente vai encerrar o culto agora, é só você vir. Falta só você. Falta só você. Falta só você e eu vou te esperar. A quinta vida. A quinta vida. Falta só você. Jesus, toca nesse coração, Pai. Você já viveu coisa demais aí no mundão. Chegou a hora de você experimentar viver para a glória de Deus. E você vai perceber como isso é maravilhoso. Como isso é maravilhoso. Me ajude perguntando para alguém, fale para alguém do céu, diga: você é a quinta pessoa. Você é a quinta pessoa. Só falta você. Só falta você. Você é a quinta pessoa. Só falta você. Aleluia, Jesus. Só falta você. Está aqui a quinta pessoa. Glória a Jesus. Estenda suas mãos para cá, apóstolo Robson. Jesus, nós entregamos nas suas mãos essas preciosas vidas. Obrigado pela sua graça liberada sobre eles. Agradecemos ao Senhor pelo cuidado e por tudo que o Senhor tem feito.
Por onde eles passarem, que a sua boa mão esteja sobre eles. E o Senhor os fortaleça em tudo e eles não olhem mais para trás. Somos gratos ao Senhor pelo que tens feito e ainda fará. Permaneça conosco, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus.